Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai conversar sobre esses dois princípios que estão no RGPD, que são o princípio da transparência e o princípio da limitação de finalidades. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem aqui que o princípio da transparência está explícito não apenas nos considerandos, mas no próprio texto do RGPD. Então eu trouxe aqui o considerando 39, que levanta algumas questões referentes ao princípio da transparência. Então vamos lá. Começa dizendo o seguinte: deverá ser transparente para as pessoas singulares que os dados pessoais que lhes dizem respeito são recolhidos, utilizados, consultados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento, e à medida em que os dados pessoais são ou virão a ser tratados. Ou seja, a empresa, o responsável pelo tratamento, deve deixar claro e transparente para o cidadão quais são os dados que são recolhidos, utilizados, consultados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento e como esse tratamento é feito ou poderá vir a ser feito, a ser realizado. Então veja que são informações que a empresa precisa passar para o cidadão. Eu vou recolher o seu nome completo e seu e-mail, porque eu vou enviar um material para você hoje, o material que você está me solicitando, e vou utilizar para enviar propaganda para você, por exemplo. Isso precisa estar explícito. Essa é a ideia da transparência que está no considerando 39. Continuando depois, o princípio da transparência exige que as informações ou comunicações relacionadas com o tratamento desses dados pessoais sejam de fácil acesso e compreensão e formuladas numa linguagem clara e simples. Ou seja, a empresa ela não pode enviar um e-mail para o cidadão, para a pessoa, dizendo assim: com base no artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, os seus dados estão devidamente processados, estão devidamente guardados, porque usamos criptografia de 4096 bits, com chaves públicas disponíveis, mas chaves privadas guardadas em uma carteira fria. Ou seja, esse é o tipo de informação que, na média, as pessoas não vão compreender. Então é necessário que a empresa deixe claro, com base no princípio da transparência, como que está sendo realizado, e isso deve então estar, como diz aqui, eu considerando, deve ser de fácil acesso e compreensão e formuladas em uma linguagem simples e clara para que a média, o cidadão mediano, consiga entender. O considerando diz ainda que esse princípio diz respeito, em particular, às informações fornecidas aos titulares dos dados sobre a identidade do responsável pelo tratamento dos mesmos e os fins a que o tratamento se destina. Ou seja, a empresa precisa deixar claro, em algum lugar, por exemplo, na sua página, na internet, quem é o responsável pelo tratamento dos dados. Ou seja, não basta dizer responsável é a empresa X. Não, é necessário dizer que é o fulano, que é lá o Data Protection Officer, provavelmente, o encarregado de proteção de dados, como é a tradução em português. Fulano, encarregado de proteção de dados, é o responsável pelo tratamento. Como entrar em contato com ele? E-mail, telefone, por exemplo. Então, isso precisa ser explícito, isso precisa ser transparente para que a pessoa, o titular do dado pessoal, saiba, então, a quem reclamar, por exemplo. E ainda, as pessoas singulares a quem os dados dizem respeito deverão ser alertadas para os riscos, regras, garantias e direitos associados ao tratamento dos dados pessoais e para os meios de que dispõem para exercer os seus direitos relativamente a esse tratamento. Ou seja, um dos direitos, por exemplo, é o direito de retificação. Então deve estar explícito. Olha, se o seu dado pessoal estiver errado, você entra aqui no meu sistema pela minha página na internet e vê que meu dado pessoal está errado, entre em contato comigo, eu responsável pelo tratamento, pelo e-mail XYZ, que aí eu irei retificar os seus dados. Então isso também precisa ser transparente e explícito para o titular. E essa questão aqui, em especial as finalidades específicas do tratamento dos dados pessoais deverão ser explícitas e legítimas e ser determinadas a quando da recolha dos dados pessoais,
Ou seja, é a questão de explicitar, né, qual é o fundamento de licitude que permite à empresa, então, recolher e tratar aqueles dados pessoais, e bem como isso deve estar ali explícito já quando a pessoa disponibiliza os dados pessoais, ou seja, não é a posteriori. Isso deve estar antes disponível para que o cidadão se informe e aí decida se quer ou não compartilhar aqueles dados pessoais com a empresa. É nesse sentido, então, que a gente vê aqui que o responsável pelo tratamento tem a obrigação de informar o titular dos dados sobre o modo como seus dados estão sendo utilizados. E essa obrigação, né, essa responsabilidade, né, que eu falei sobre isso em outra aula, está lá nos artigos 12, 13 e 14 do RGPD. Então a transparência é isso, a transparência é deixar claro para o cidadão quais dados são recolhidos, como os dados são recolhidos, por que os dados são recolhidos e o que sustenta juridicamente a recolha desses dados. E não apenas quais, como e por que são recolhidos, mas também como são tratados. Por que é necessário realizar o tratamento daqueles dados que são recolhidos. Isso tudo precisa estar explícito da maneira mais transparente possível para a pessoa singular, que é titular dos dados pessoais. Depois a gente passa para o princípio da limitação das finalidades, outro princípio fundamental do RGPD. E significa dizer isso aqui, como eu pus aqui. Antes de tratar de quaisquer tipos de dados pessoais, toda empresa precisa responder a seguinte pergunta: para que finalidades são necessários dados pessoais dos usuários do meu produto ou serviço, né? Ou seja, a empresa ela precisa limitar as finalidades pelas quais ela justifica a recolha dos dados pessoais, a coleta dos dados pessoais. Ou seja, voltando ao exemplo que eu já dei em outras aulas, eu quero informações sobre um curso. Então, qual é a finalidade da empresa quando ela pega o meu e-mail? É me enviar informações sobre este curso. Quer dizer, essa é a perspectiva da limitação das finalidades com base aqui no RGPD. A empresa, não sou eu cliente, eu consumidor, mas é a empresa que precisa se dar conta de que ela deve limitar a finalidade quando ela estiver usando aquele meu dado pessoal. Então, se ela recebeu o meu e-mail porque eu me interessei pelo curso A dela, ela não pode enviar mensagens para mim falando sobre o curso B. Porque a finalidade dela, quando ela coletou aquele meu e-mail, não era me enviar informações sobre o curso B, era enviar informações sobre o curso A. Portanto, essa é a ideia da limitação das finalidades, que, repito, é princípio fundamental do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, quando o cidadão compartilha seus dados pessoais com alguma empresa, há uma relativa expectativa desse cidadão a respeito das finalidades que a empresa tem em relação a tais dados. É o que eu acabei de falar. Se eu estou na página de uma empresa que quer me vender um curso, e a empresa diz assim: digite aqui o seu e-mail para receber mais informações, maiores informações sobre o curso XYZ. Eu tenho a expectativa de que a empresa vai usar aquele meu dado pessoal, que é o e-mail, para me mandar informações sobre o curso XYZ. Eu não tenho a expectativa, eu não espero que a empresa me mande do curso A, B e C, porque eu não dei meu e-mail para ela me mandar informações sobre o curso A, B e C. Eu dei o meu e-mail para ela me mandar informações sobre o curso XYZ. Então, a empresa é responsável por limitar a finalidade no uso desses meus dados pessoais. Por isso que eu coloquei aqui que o RGPD busca, então, garantir a confiança e a certeza jurídica na utilização por parte da empresa desses dados pessoais, ou seja, uma tentativa de estabelecer um maior nível de confiança entre empresa e consumidor. É necessário, então, não apenas definir a finalidade inicial, o que implica em conhecer o grau de especificidade e de detalhe exigido, mas também verificar se há compatibilidade entre a finalidade inicial e a finalidade posterior ao tratamento. Ou seja, a empresa, quando está montando o sistema dela, ela pensa: eu vou pegar o dado, o e-mail da pessoa, do cliente, o nome e e-mail, para mandar informações sobre o curso. E aí depois ela precisa verificar, na hora em que ela está agindo, ela está
mandando só em relação àquele curso, que é a finalidade posterior, ou ela está mandando para outras situações que não se enquadram na finalidade inicial. Então perceba você que isso é responsabilidade da empresa, é a ideia da responsabilidade no RGPD, que eu falo sobre isso numa outra aula minha, e isso precisa então estar explícito para a empresa. Percebam, eu não vou nem dar um enfoque que precisa estar explícito para o cidadão. Precisa estar explícito para a empresa, porque é ela que vai limitar as finalidades na recolha e no uso desses dados pessoais. É claro que na limitação dessas finalidades, esse princípio ele é entendido com base na proporcionalidade, né? Ou seja, há uma flexibilidade na forma de aplicar esse princípio. Uma empresa local, obviamente, não precisa definir de uma maneira tão explícita a sua finalidade de recolha de dados pessoais, quanto uma grande corporação que usa marketing direcionado como resultado de análise de Big Data, por exemplo. Ou seja, o RGPD traz essa maleabilidade de dizer a empresa que coleta dados pessoais e realiza essa análise mais pesada, digamos assim, ela precisa limitar muito mais aquela coleta e aquele tratamento, até mesmo para evitar qualquer outro tipo de problema, né? Enquanto que a empresa local, ali a vendinha que vende alguma coisa, resolve abrir lá um site na internet e começar a vender bolos pela internet, por exemplo, ali na vizinhança, ela também, é claro, precisa limitar, mas vai haver uma ponderação nesse sentido entre a grande e a pequena empresa. Vale notar aqui que uma empresa pode realizar o tratamento de dados para finalidades diferentes da original, desde que tenha em conta os critérios estabelecidos no artigo 4º, número 4 do RGPD. E nesse sentido, o que esse dispositivo traz é que o responsável pelo tratamento deve ter cuidado com algumas coisas, ou seja, fazer algumas verificações para saber se o dado original pode ser utilizado para outras finalidades. E quais são essas considerações? Primeiro, ele tem de verificar se há qualquer ligação entre a finalidade para a qual os dados pessoais foram recolhidos e a finalidade do tratamento posterior. Ou seja, voltando lá àquela ideia da empresa que me vende um curso, a empresa pode tentar argumentar que, bom, se eu me interessei pelo curso A e se o curso B trata de um tema semelhante ao do curso A, então ela vai me mandar propaganda do curso B, mesmo sem eu ter solicitado. Veja que aqui no caso a finalidade inicial era me mandar propaganda ou informações sobre o curso A, mas como o curso B é muito parecido, então ela pode ou poderia argumentar, não estou dizendo que ela pode fazer isso, mas ela poderia usar esse argumento para justificar, olha, eu estou mandando propaganda sobre o curso B porque ele é muito semelhante ao A que você se interessou. Então aqui há uma ligação entre a finalidade para a qual os dados pessoais foram recolhidos e a finalidade do tratamento posterior, que seria mandar informações de outro curso no caso. O responsável pelo tratamento deve ainda verificar o contexto em que os dados pessoais foram recolhidos, em particular no que respeita à relação entre os titulares de dados e o responsável pelo tratamento. Ou seja, a empresa, ela obteve o dado pessoal diretamente no site dela, ou seja, eu, pessoa, né, singular, fui lá, entrei e falei, me mande informações sobre o curso A. E aí ela resolve me mandar informações não só sobre o curso A, mas também sobre o curso B. Ou ela comprou os meus e-mails em uma base de dados para fazer propaganda, por exemplo. Nesse caso, obviamente, não há a mínima possibilidade de utilização desses dados pessoais, no caso. O responsável pelo tratamento precisa verificar a natureza dos dados pessoais, especialmente, né, aqueles dados que são tratados conforme os artigos 9º e 10 do RGDP, que aí são dados pessoais tratados para situações específicas e que devem ter uma proteção ainda maior, como, por exemplo, dados criminais das pessoas. Ele deve considerar as consequências do tratamento posterior pretendido para os titulares dos dados, ou seja, quando a empresa manda para mim e-mails com informações do curso A que eu pedi e manda também do curso B que eu não pedi, mas que é semelhante, qual é o impacto que esse e-mail está tendo? No caso, na minha pessoa, né? Ou seja, qual é a consequência do tratamento posterior para o titular, que sou eu. Portanto, aqui é uma responsabilidade do responsável pelo tratamento de verificar o impacto que isso vai ter em mim, no caso, né? Eu, como pessoa singular.
E deve ainda considerar a existência de salvaguardas adequadas, que podem ser a cifragem ou a pseudonimização, por exemplo. Então, se os dados forem cifrados ou pseudonimizados, talvez seja possível utilizá-los para outras finalidades que não a finalidade originalmente pretendida. Por exemplo, então, a empresa A recolhe os dados dos seus clientes para a gestão da sua relação com os mesmos. Posteriormente, transmite-os a uma empresa de marketing B, que trata esses dados para as campanhas de marketing de outras empresas. Então percebam, né, que obviamente que o tratamento da empresa B é incompatível com a finalidade que determinou a recolha dos dados da empresa A. Ou seja, a empresa A recolheu os dados dos seus clientes e transferiu os dados à empresa B porque quer que a empresa B entre em contato com os clientes da empresa A falando da empresa A. Só que se a empresa B começa a fazer propaganda de outras empresas, da empresa C, por exemplo, então, obviamente, o tratamento de dados é completamente incompatível, não há nem o que questionar. Obviamente aí que nesse caso, o tratamento dos dados pela empresa A, que foi quem coletou os dados e transferiu esses dados para a empresa B, né, é perfeitamente compatível com a finalidade. Quer dizer, a empresa A foi lá e falou, olha, eu vou pegar, falou para o cliente, né, falou para a pessoa singular, eu vou pegar seu e-mail e vou colocar numa mala direta para poder mandar informações para você. Perfeito. Se a pessoa aceitou isso, e aí a empresa A transfere o e-mail desse cidadão para a empresa B, para que a empresa B mande e-mails para o cidadão em nome da empresa A, perfeito, não há problema algum. O que a empresa B não pode fazer é mandar e-mails para essa pessoa, para esse cidadão, falando da empresa C. Aí estaria completamente fora do RGPD. E aí vem esse desafio, né? Quer dizer, essa questão da limitação das finalidades, ela gera esse desafio. Como adequar essa limitação de finalidades à inovação? Porque nem sempre é possível ou desejável definir claramente as finalidades no início do processo de tratamento de dados. Quer dizer, a empresa recolhe lá os dados, sei lá, e-mail, telefone, o que for, dados pessoais do cliente, e diz para o cliente, olha, eu vou usar para tal finalidade. Mas aí no meio do caminho ela desenvolve um novo produto, ela desenvolve um novo projeto, ela cria uma inovação, como eu coloquei aqui. Então, nesse caso, ela quer divulgar para o seu cliente essa inovação. Só que, em princípio, ela não pode fazer isso. Por quê? Porque quando ela coletou os dados, o fundamento, né, de legitimidade e licitude na coleta dos dados era utilizar para aquela finalidade X inicial, não para divulgar a inovação que ela criou depois. E aí a gente fica aqui num beco sem saída, né? Porque, por um lado, o princípio da limitação de finalidades é fundamental no RGPD, mas, por outro, tem a questão da inovação. E aí como é que se adequa uma coisa com a outra? E é uma questão que vai ter de ser pensada mais para frente. Inclusive, eu deixo aqui como sugestão de leitura, né, esse texto em que os autores falam que esse princípio da limitação de finalidades deve ser abandonado. Veja que, claro, a ideia de proteção de dados ela é antiga, existe a diretiva lá de 1995, mas o RGPD é relativamente novo, né? Entrou em vigor em maio de 2018, maio desse ano, eu estou gravando agora em 2018 essa aula, e os autores já estão dizendo, esqueçamos aí a ideia de limitação de finalidades porque ela impede a inovação. Eu deixo o link desse artigo aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, basta clicar no link, dar uma lidinha, que realmente é uma ideia, né, que deve ser pensada, e eu acredito que provavelmente vai ser pensada a respeito aí do princípio da limitação de finalidades. Então é isso, espero que esteja claro para você o que são esses dois princípios, o princípio da transparência e o princípio da limitação de finalidades, e como eles se aplicam na prática, com esses exemplos aí, talvez um pouco absurdos, mas ao mesmo tempo um pouco mais diretos e práticos, digamos assim, da aplicação desses dois princípios na realidade. Se mesmo assim você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, que com certeza eu vou responder para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!